E aí, literários? Eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Uma querida que me acompanha aqui no canal me indicou esse livro que ela tinha achado interessante. Eu vi a sinopse, logo de cara eu já me interessei e fiquei bem curiosa por essa história. Hoje a gente vai ter resenha de Ozymandias, de José Roberto de Castro Neves. José Roberto de Castro Neves é um advogado, professor, escritor e jurista brasileiro. Ele é autor e organizador de obras sobre direito, história e literatura. E Ozymandias é o seu primeiro romance. A premissa desse livro é: e se as tragédias gregas ocorressem no interior do Brasil? Antes da gente entrar nessa história, uma curiosidade desse livro: ele não tem a numeração das páginas. Isso foi uma decisão do autor, com o objetivo de dar ao leitor uma viagem sem limitação de tempo, refletindo a proposta da história, que não é contada de forma estritamente linear, para que a leitura seja mais imersiva. Aqui, o passado e o presente vão conduzindo a história e te faz refletir sobre o peso do passado e no poder do destino. E na apresentação desse livro já vem o questionamento do autor. Você acredita em destino? Ou melhor, acha que para definir uma pessoa, além de seu corpo, sua razão e sua vontade, deve-se também falar de seu destino? Essa é a principal questão do livro e o que vai guiar toda a história. Quem decide a nossa vida? Somos nós ou o implacável destino? Ozymandias é o nome da principal personagem nesse livro. Ela é uma mulher determinada que logo no início do livro já conta que a mãe dela faleceu e ela ficou aos cuidados da madrinha, que não ligava muito para ela. Ao receber uma notícia ruim, ela sai em fuga, em disparada, saindo do Rio de Janeiro. Ela sai de carro e ela sai sem rumo. E por um acaso do destino, no meio do caminho, ela se depara com uma barricada, uma carroça no meio da estrada, e ela se depara com 4 pessoas. 2 homens, uma mulher e uma outra pessoa mais atrás que ela não consegue identificar. E eles estavam armados. Um dos homens aponta o revólver para Ozymandias, e daí tudo acontece muito rápido. A Ozymandias era uma mulher muito grande e forte, e uma distração desse homem armado, ela consegue dar um soco nele. Ele solta a arma, com a arma no chão, a Ozymandias consegue pegar o revólver e matar os 2 homens e a mulher, e o que estava mais atrás consegue fugir. Quando a Ozymandias consegue ficar mais calma, ela escuta um barulho de correnteza de águas e ela arrasta os corpos, leva o revólver e se livra deles. Mas o que ela não sabia, e é revelado nessas primeiras páginas, é que ela tinha acabado de matar a sua mãe biológica, a mãe que ela nunca conheceu. A Ozymandias adormece às margens do rio. No dia seguinte ela acorda logo quando amanhece e ela começa a andar pelo lugar e avista um açude. Além de tudo que aconteceu na noite anterior, ela se depara com uma onça. A Ozymandias faz um movimento brusco e a onça parte para cima dela. Ela rasga a pele da perna dela, mas a Ozymandias a agarra pelo pescoço. Elas lutam e a Ozymandias perde a consciência. Dias depois, ela acorda com várias pessoas à sua volta e com várias ataduras pelo corpo. Ela descobre ter parado, então, na cidade de Ateninhas. Ela foi encontrada pelos moradores, desfalecida, à beira do açude e abraçada com a onça, que era um felino que estava aterrorizando a cidade por meses. Conhecida por Fera de Ateninhas, e a Ozymandias sufocou a onça com o braço. E nesse ato, a Ozymandias se tornou a heroína de Ateninhas. O padre da cidade considerou o fato de uma mulher ter surgido do nada e matado a onça um verdadeiro milagre. Muitos da cidade começaram a chamar ela de Santa Lúcia, a padroeira da cidade. Ao ser perguntada pelo seu nome, a Ozymandias não disse o verdadeiro nome. Ela disse chamar Eva, e nota a surpresa no rosto das pessoas. Eva era o nome da avó de Lutero Gêmeo, o grande benfeitor de Ateninhas.
Ateninhas era uma cidade controlada há gerações pela família dos Lutérios, ricos, cruéis, abusivos e com sangue nas mãos. E esse é um dos principais problemas apresentados pelo livro. Quando o poder fica concentrado pelas mesmas mãos por gerações e as consequências disso, como desigualdade e a cultura de um povo sendo totalmente apagada. Durante o livro, vamos descobrindo a árvore genealógica da Ozymandias. Ela começa incompleta e vai se montando no decorrer do livro. E você vai perceber que tem algo de muito errado nessa árvore genealógica. O livro traz a história de gerações de uma família com problemas, relações familiares complicadas, tragédias e até conexões inapropriadas. O livro traz vários narradores diferentes, um diferente em cada capítulo, o que faz a leitura ser mais fluida e instigante. Um narrador específico com o nome de Mentix, que no decorrer do livro você vai descobrir quem ele é na história, traz observações importantes, pistas e tenta desvencilhar fatos. Eu peguei 2 trechos dele que eu vou ler aqui. Contar uma história é coisa importante. A civilização começa com alguém contando uma história, uma parecida com a que vou contar. A civilização acaba no dia em que as pessoas perdem o interesse em ouvi-las. Rogo a ajuda das musas dos contadores de histórias, que elas soprem sobre mim, auxílio, não me deixem lugar em vão. Daqui por diante serei seu corifeu. Para contar o que sucedeu, vou andar para trás no tempo. Contar de uma época em que não havia televisão, de um tempo em que as pessoas se comunicavam à distância por cartas, de uma época na qual as coisas demoravam a acontecer e não havia tanta pressa. Já os homens, esses eram os mesmos de hoje. A maldade, como agora, tinha sua hora. Apesar de estarmos no começo, já deu para notar que não explico tudo. Explicar tudo é desagradável. Quando a vida fica muito previsível, há um desencanto. Nessa história, porém, acredite, para tudo há um porquê. Nesse livro, não tem apenas uma linha condutora da história. São diversas linhas que estão entrelaçadas e você vai montando um quebra-cabeças com uma série de acontecimentos para descobrir todas as ligações dessa árvore genealógica e descobrir qual é a origem e destino de cada personagem descrito nessa árvore, até chegar à origem e o destino de Ozymandias. Além de cada história individual, o livro usa de vários temas da história do Brasil: colonização, coronelismo, escravidão, imigração, abuso de poder, ancestralidade, tudo isso inserido dentro da pequena cidade de Ateninhas. Sim, Ateninhas fazendo referência a Atenas. Além de todos esses temas, o livro aborda mitologia iorubá, referências culturais brasileiras, lendas, todos atrelados a uma tragédia grega, com uma pitada de sarcasmo. Alguns mistérios também permeiam essa história. Livros da biblioteca da cidade que pouco a pouco estão desaparecendo, e um acontecimento que parece uma maldição lançada sobre Ateninhas. As mulheres não conseguem mais engravidar. Quando você vai chegando ao final dessa história e descobre todas as conexões dessa árvore genealógica, você se lembra do principal questionamento do autor, sobre o destino. Alguns acontecimentos são sim de responsabilidade de cada um, mas aqui algumas coisas parecem ser obras do destino, e sim, serem inevitáveis, e até cruéis. Afinal, quem está no comando? Nós ou o destino? Neste contexto, podemos ver todo o peso de forças ancestrais e que os habitantes de Ateninhas não podem escapar. Mas também o autor levanta uma grande reflexão. Apesar do importante papel do destino, algumas tragédias poderiam ser sim evitadas se não fosse a ganância causada pelos homens há gerações no poder. Sobre o contexto geral desse livro, é um livro extremamente rico, com política, espiritualidade, literatura,
Tem referência de Shakespeare, contos de Yorubás, Dante Alighieri, Guimarães Rosa, Romero e Castro Alves. O autor, ele tem uma escrita que consegue ser inteligente, mas leve e fluida ao mesmo tempo, repleta de reflexões e críticas sociais, e surpreender a cada página. E eu escolhi uns trechos para ler aqui para vocês. O homem vai inventar uma máquina que terá respostas para todas as perguntas. Essa máquina vai saber de tudo? Indagou a curiosa Abayomi. Tudo. Como vai saber tudo? Porque os homens ensinarão a ela tudo o que sabem. Expliquei, seguro. Senhor Mintix, e se os homens ensinarem errado? A máquina vai ensinar errado a quem consultá-la também? Um tanto confuso, ponderei, sinalizando concordância. É verdade. O pior é que não vai adiantar proibir as máquinas. Se até os deuses erram, elas também vão errar. Nossas conversas desistiam de acabar. Vou gostar desse mundo das máquinas, discorria Abayomi. Ninguém vai ficar perguntando a cor de quem respondeu as perguntas. A máquina não é pobre nem é rica, não é branca, preta ou amarela. Não tem mãe nem pai. Não tem sobrenome. Quem escreveu foi a máquina. Pronto. Assim as pessoas vão prestar atenção no que se diz. Pobre de quem julga o livro pela capa. Antes das máquinas, o velho era respeitado. As pessoas iam até os velhos para tirar suas dúvidas. Eles eram os guardiões da memória. Os velhos tinham vivido, tinham lido livros. As máquinas tomaram esse lugar. Os jovens preferem perguntar às máquinas. Os jovens já não querem saber do passado, só do presente. Um presente que eles acreditam brotar do nada. Um presente sem qualquer relação com o passado. Para piorar, os velhos não sabem conversar com as máquinas. São os velhos que precisam dos jovens para falar com as máquinas. A ordem se inverteu. Os livros de Ateninhas desapareceram e ninguém percebeu. No fundo, eu queria provar a mim mesmo que estava errado, mas não estava. A maldição pode operar livre sem os livros. Esse livro, ele se tornou um dos meus favoritos da vida. Eu fiquei muito feliz de conhecer essa leitura e eu acho que esse é o tipo de livro que todos deveriam ler. Fica aqui a minha recomendação. Obrigada pela companhia. Não esqueçam de curtir o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!